A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amém? Antes de dar continuidade, quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que está escrito assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Paulo está dizendo, se ainda o nosso evangelho não resplandeceu na vida daqueles que se perdem, ou seja, daqueles que ainda se encontram afastados de Deus. E por trás disso, dessa incredulidade, aqueles que estão seguindo o caminho de perdição ainda, mas eu creio que Cristo vai te resgatar e te trazer para a presença dele. O Deus desse século, versículo 4, se move. Há uma influência no mundo espiritual. Há um movimento no mundo espiritual 24 horas do pai da mentira, juntamente com seus seguidores, demônios, anjos caídos, com a tentativa de diminuir o espaço entre o homem e Deus, de impedir o homem de conhecer esta verdade, e que esta verdade venha abrir a sua mente, ou seja, entendimento. A mente está fechada, a mente está obscura. O que fecha a mente do homem? É o pecado. E o diabo, ele segura o homem no pecado, nessas doutrinas de perdição, levando o homem a ter e a crer em coisas completamente da única verdade, que é Jesus Cristo. Então as suas mentes estão fechadas, e por suas mentes estão fechadas, o Deus deste século que está manipulando a mente, enchendo a sua mente de falsas doutrinas, falsos ensinos, levando você a aprender e ensinando a você aquilo que o mundo agrada, né? Aquilo que a nossa carne almeja. Então o Deus desse século, letra minúscula, está se referindo ao próprio Satanás, o pai da mentira, espírito de engano, através de falsas doutrinas e tantos ensinos, ele tem enganado a muitos, e essas pessoas ainda estão seguindo um caminho de porta larga e de caminho largo, que é o caminho de perdição. Mas eu creio que através desta mensagem, Deus fará uma grande obra na tua vida, amém? Nós estamos lendo os Salmos, vamos voltar para os Salmos, nós estamos meditando nos Salmos, já tem um vídeo no canal, o canal Marcelo Santana de Moraes. Você que não conhece o canal é novo, tem poucos vídeos, mas entre lá no canal, deixa lá o seu like, se inscreva no canal e me ajuda a pregar a palavra de Deus, para que essas mensagens cheguem a outras vidas, alcance outras almas, levando a transformação, pois só a palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano, dá um coração novo, muda a mente, dá a mente de Cristo e nos leva a servir a Deus pela sua graça, amém? Salmos capítulo 1, glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, que está escrito assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Observe a parte B do versículo 3. E tudo quanto fizer prosperará. Eu comecei o vídeo dizendo que se o mundo tivesse o contato com a palavra de Deus, os quatro cantos da terra, porque não se conhece, uma das maneiras de se conhecer Deus é por intermédio da sua palavra. Um dos meios que nós achamos de ter o conhecimento de Deus, da sua existência, é por intermédio da sua própria palavra. Jesus Cristo, a palavra, a Bíblia, é o próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus. A palavra não é simplesmente algumas letras escritas num papel. Não, esta palavra ela é viva. Ela se move, ela sente, ela chora. Às vezes está irritado a palavra está à destra de Deus. E está trabalhando, se movendo em prol da humanidade, pois Deus o amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus é incomparável. Não há um amor semelhante. O homem não é capaz de ter um amor semelhante ao amor de Deus. Você daria o seu filho para salvar a alguma pessoa? A algum filho de outra pessoa? Não daria. Eu daria. Se eu falasse que eu daria, eu estaria sendo hipócrita diante desta tela.
pregando para você. Não daria, mas Deus amou. Deus não poupou nem seu próprio filho. Aquele que nem seu próprio filho o poupou, mas antes entregou por nós. Como não nos dará todas as coisas com ele? Ou seja, Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, ali o versículo 34, se não me falha a memória. Observe, o mundo seria um mundo melhor. Vamos pegar aqui um exemplo, se uma cidade resolve servir a Deus, a meditar na sua palavra. Através da meditação vem o conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas. A palavra vai nos ensinar, repito, a porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito. A porta estreita é Jesus e o caminho estreito é Jesus. A porta larga é a vida de deleite no mundo. O caminho largo é as vidas de deleite que nós levamos no mundo. Mas no final disso vai haver uma consequência muito grande, perdição eterna. O homem será banido para sempre da presença do seu Criador. E em vez de viver em luz na eternidade, vai viver em treva junto com aquele que a pessoa fez toda a sua vontade, ou seja, Satanás e os seus anjos. Se no momento, enquanto estamos na terra, fazemos a vontade de Deus, nós vamos viver com Deus eternamente. Mas se no momento nós que estamos sobre a terra, fazemos a vontade do mundo, ou seja, a vontade de Satanás, o príncipe deste mundo, aí você vai entender por que príncipe deste mundo. Porque o mundo já é do maligno. Você lê na tradução NVI, o mundo está dominado pelo maligno, primeira carta de João, versículo 19. Medite nesta palavra. O mundo está dominado pelo pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos rodeados de pecado. Então, o homem que escolher viver conforme o mundo oferece, viver nos deleites da sua natureza humana pecadora, a cada dia transgredindo a lei de Deus, cometendo o pecado, sem ter a menor consciência de que aquilo vai, ou seja, não ter a menor consciência, não, tendo a consciência e não fazendo nenhum esforço para se livrar disso, a pessoa vai perecer pela eternidade. Uma coisa é a pessoa pecar sem ter consciência do que está fazendo. Outra coisa é pecar e continuar no pecado, fazendo aquilo, tendo consciência pela a palavra de Deus, de que aquilo errado, é contra a lei de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz mudança. Se você quer fazer prova com Deus, passe a meditar nas Escrituras Sagradas, porque você vai conhecer esses dois caminhos. E aplique na sua vida a palavra. Permita, pratique, lute. Vai começar uma luta dentro de você. A luta da carne contra o espírito. A carne que almeja adulterar, a carne que almeja mentir, a carne que almeja matar, a carne que almeja o vício do cigarro, da bebida, o mundo do crime, o comércio do corpo, a prostituição, a promiscuidade, a mentira ou a meia-verdade. Isso alimenta a carne. O homem é pecador por natureza. Mas quando você se abstém de tudo isso, você foge do pecado, pelo fato de você já estar lendo, conhecendo e aplicando a palavra na sua vida, você verá, a tua vida prosperará, como nós vemos aqui no versículo 3 do Salmos 1. E observe que o Senhor faz uma comparação aqui. Olhe para um rio. Se você tem um rio perto da sua casa, olhe para o rio. Você vai ver as árvores que estão à beira do rio. Essas árvores, elas são lindas. Elas estão cheias de fruto. As folhas verdes. A vida resplandece nela. Você olha e você vê a vida resplandecendo nos gramados na beira da água. Então o Senhor está usando aqui uma alegoria para nos dar a entender como que é a vida de um homem espiritualmente na presença dele, quando o prazer dele é a lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele não gasta o seu tempo com as coisas vãs e inúteis deste mundo. Ele se abstém, ele renuncia às coisas deste mundo para ter o prazer na lei de Deus. A sua vida vai começar a mudar. A sua vida espiritual, ela vai dar um salto. A sua vida sentimental vai mudar. A sua vida profissional vai mudar. Por quê? Porque você está invocando, chamando o Senhor da vida para a sua vida. Você está tendo no meio da sua casa, no seu coração,
o Criador de todas as coisas, que te formou, que te dá o fôlego de vida, que te dá o ar que respira. Se você está respirando, não é pela tua sabedoria. Se você está trabalhando, não é pelo teu conhecimento. Ainda que a pessoa tenha por verdade isso, todavia, só tem por verdade isso aqueles que não conhecem a Deus. Mas os que conhecem sabem que vive porque o Senhor dá o fôlego de vida. Os que conhecem a Deus sabem que está respirando porque o Senhor permitiu, deu fôlego de vida mais um dia. Sabe que está trabalhando porque o Senhor abriu a porta. Sabe porque tem um casamento fiel. Tem um esposo, uma esposa cheia de virtude, porque teve uma vida direcionada e Deus guiou a uma esposa de virtude, Deus guiou a um esposo de virtude. Deus que conhece o coração do homem. O homem, meu querido, não conhece nem a si mesmo. Às vezes nós falamos, eu me conheço, não conheço. Eu conheço fulano, não conheço, mas o Senhor vem em Apocalipse e diz, eu conheço as tuas obras. E o Senhor vem em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, quem pode o conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, o mais profundo da alma, e isso para dar a cada um conforme as suas obras. Deus, esse esquadriar, é olhar o mais profundo do ser humano. A palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, ou seja, capaz, apta significa capaz de discernir os pensamentos e intenção do coração. O que é discernir? E discernir significa entender. A palavra, por ela ser viva, quem é a palavra? Jesus Cristo. A palavra, ela é viva, tem sentimento. Então ela sonda o interior do ser humano, juntas e medulas, a junta do nosso corpo, a junta dos ossos. Ele entra nas medulas por dentro dos ossos, e ele sonda o mais profundo do ser humano, e ele sabe cada sentimento, cada desejo, cada projeto, cada pensamento. Ele sonda tudo, então ele conhece o nosso coração. Deus que nos criou, o centro de toda a existência, conhece o nosso coração. Quando você passa a aplicar a palavra na sua vida, entenda que a queda da humanidade é por conta da desobediência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, o Senhor, depois que formou o homem, colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E dali de toda a árvore do jardim foi concedido a ele a se alimentar, menos da árvore da ciência do bem e do mal, que estava também no meio do jardim. A serpente, com a sua astúcia, investiu pelo lado de Eva, e ali levou Eva a transgredir os mandamentos de Deus. Consequentemente, o seu esposo, seu marido, a ela a oferecer, caiu também. Isso se tornou o que nós vivemos hoje. Um mundo de pecado, de guerra, de violência, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, famílias destruídas entre famílias. Famílias que não se dão bem, relacionamentos destruídos, milhares de jovens, homens e mulheres, neste momento nos cárceres, mundo de droga, de violência. Isso é a consequência do pecado pela desobediência à palavra de Deus. Mas o salmista está dizendo aqui, se você tiver o prazer na lei do Senhor, a sua vida vai ser tão próspera, tão verde, tão cheia de virtude, você vai frutificar tanto em tudo que você fizer. Primeiramente para o reino, e as demais coisas se aplicam às coisas deste mundo físico que nós vivemos enquanto estamos aqui. A palavra vai trazer tudo isso para a sua vida. Você quer mudança na sua vida? Você quer ser liberto dos vícios? Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Dê ouvido à palavra de Deus. Observe o que está escrito em Isaías capítulo 24, o versículo 5, versículo 4, 5 e 6, observe. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Verso 6. Por isso a maldição consume a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É o juízo de Deus sobre a terra que há de vir.
Muitos serão jogados no lago de fogo e enxofre, queimarão os moradores da terra. E por que serão queimados muitos moradores da terra? Não todos, porque há aqueles que vão aceitar a palavra, há aqueles que vão ser arrebatados, há aqueles que vão aceitar o sacrifício do Filho de Deus, cujo propósito morreu para resgatar desta maldição, de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15, você tem um julgamento de Deus no grande dia do juízo do trono branco. Capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 8, você vê ali os ímpios sendo lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte, que quase todos os homens descerão ao pó da terra. Hebreus capítulo 9, versículo 27, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo que vai vir depois é o juízo do trono branco. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao versículo 15. Amém? Aos homens está ordenado morrer uma vez, é o mesmo mandamento que foi ordenado por Deus depois da queda do homem, em Gênesis 3, versículo 19. Do pó foste tomado, porquanto é pó, em pó te tornarás. Mas nem todos morrerão, porque em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 11, você vai ver que aqueles que estão em Cristo, eles serão transformados. Os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, e os que estão vivos fisicamente falando e espiritualmente vivendo uma vida de santificação, separados para o Senhor, serão transformados, ou seja, eles não sofrerão, eles não experimentarão a morte, mas terão seus corpos glorificados juntamente com aqueles que estão no pó da terra, a subir ao alto e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe que a terra pranteia, a terra está debaixo de maldição, a terra chora, a terra passa fome. Milhares neste momento estão passando fome e grande miséria, sofrimento. Pessoas neste momento estão matando outras, como Caim matou Abel. Tudo isso é consequência da desobediência à palavra de Deus. Mas Jesus trouxe a paz, o evangelho da paz. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. É através de Jesus que você pode chegar a Deus. Deus aceita você, pecador que já matou, que roubou, se prostituiu. Deus não está se importando com o que você fez. Mas o que mais importa neste momento é se você se arrepende da vida que levou até então e aceita a mensagem da cruz, a palavra, na sua vida, e aplique ela a partir de agora, diariamente na sua vida. Certamente você vai conhecer o que é o novo nascimento. Certamente você vai ser regenerado, transformado pela palavra de Deus, a palavra que vai te convencer. Louvado seja Deus. Quando nós recebemos esta palavra, o sacrifício de Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Eu quero ler aqui 1 Timóteo, aleluia, capítulo 2, o versículo 5, que está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu e faz essa mediação. Entre significa entre duas pessoas ou duas coisas. Então Jesus se colocou entre Deus e o homem, e ele se tornou a escada de Jacó para todos aqueles que querem subir e se aproximar de Deus. Deus está no topo da escada de Jacó. Quando nós escolhemos entrar pela porta que estava no chão, que foi colocado pela escada, nós trilhamos essa escada, e quem está lá em cima esperando, o Deus Todo-Poderoso. Aquela porta que foi colocada na terra por aquela escada, e aquela escada que dá acesso até o trono de Deus que está no topo da escada, é Jesus Cristo. É o sacrifício de Deus que havia se manifestar na terra nos bens futuros, como já se manifestou. Jesus é a porta da vida. Jesus é o caminho da vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando a mesma coisa de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por mim. Por quê? Porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho que leva à vida eterna. Ele é a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós não podemos ir até Deus por Maria, nós não podemos ir até Deus por João, por santos de madeira, por santo de barro. Não estou aqui criticando religião, porque o Evangelho não é religião. Evangelho é transformação de vida, é transformação de caráter. Pois a Bíblia diz, em 2,16, 1 Coríntios,
mas nós temos a mente de Cristo. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que Cristo passa a dominar a nossa vida. A natureza de Deus, uma vez que nós fomos criados em mais semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ela precisa ser plantada dentro de nós, para que nós possamos vencer o nosso pecado, para que nós possamos ser capacitados, habilitados para vencer a nossa própria natureza, que é contrária aos mandamentos de Deus. Somente por intermédio do sacrifício de Cristo, recebemos a virtude do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que